A testosterona dos homens, ela está desaparecendo. A verdade é que ninguém conta, e eu vou contar para vocês agora nesse vídeo. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Você consegue imaginar um futuro em que o homem ele esteja cansado, sem libido, sem força, acumulando gordura, sem disposição para trabalhar e com aquela testosterona extremamente baixa? Mas ache que isso ainda é normal? Talvez esse futuro esteja mais próximo do que nós imaginamos. Não porque todos os homens terão literalmente a testosterona zerada, não é isso. Isso seria incompatível com o funcionamento normal do organismo. Mas porque sinais de deficiência hormonal podem se tornar algo comum, que uma geração inteira passe a tratá-los como uma parte normal, natural da vida. O homem acorda cansado, ele acha que isso é normal. Perde o desejo sexual e culpa a idade, culpa a mulher às vezes, acha isso normal. Não consegue ganhar massa muscular e acredita que o seu corpo simplesmente não responde mais. Fica irritado, fica desanimado, com dificuldade de concentração e ainda aceita viver assim porque acha que isso faz parte da rotina. Quando todo mundo ao seu redor está doente, a doença começa a parecer normal. E existe uma discussão científica seríssima acontecendo aqui, que é a saúde reprodutiva masculina. Ela está piorando? E a resposta é curta. Existem sinais preocupantes, mas a explicação é muito mais complexa do que qualquer vídeo sensacionalista que mostram por aí. Uma grande análise publicada no periódico do Woman Reproduction Update, acho que é isso mesmo, pode pesquisar lá, reuniu dados de homens de diferentes partes do mundo e observou que uma queda superior de 50% na concentração média de espermatozoides entre 1973 e 2018. Presta muita atenção. O estudo fala principalmente de contagem de espermatozoides. Isso não significa automaticamente que a testosterona de todos os homens caiu 50%. Calma. Contagem de espermatozoide e testosterona são relacionadas ao sistema reprodutivo masculino, mas não são a mesma coisa. Também existem estudos que mostram uma redução geracional da testosterona em determinadas populações. Alguns encontram níveis menores em homens avaliados aí recentemente, mesmo após esses ajustes aí que acontecem por idade. Em 2026, uma análise acho que foi apresentada em um congresso europeu, se eu não me engano. Ela relatou uma queda expressiva nos níveis médios de testosterona e ao longo de várias décadas isso aconteceu. Mas os resultados apresentados em congresso ele ainda precisa passar pelo processo completo de publicação e revisão científica antes de serem tratados como uma conclusão definitiva. Portanto, existe motivo para preocupação, mas não para inventar certezas. Calma, calma. Também não é cientificamente correto afirmar que obrigatoriamente em 20 anos todos os homens serão inférteis. A fertilidade não depende apenas de quantidade de espermatozoide, presta atenção. Depende também de mobilidade, morfologia, integridade do DNA, função sexual, saúde da mulher, idade do casal e vários outros fatores. O cenário mais preocupante não é uma sentença. Mas agora vem uma pergunta mais importante. Por que isso estaria acontecendo? Não existe uma causa única, pessoal. Estamos diante de uma combinação. Peraí. É isso mesmo, estamos diante de uma combinação entre estilo de vida, saúde metabólica, sono, exposição ambiental, medicamento, estresse, doença crônica e também o envelhecimento. O primeiro grande fator é a obesidade. O tecido adiposo, gente, juro, não é apenas uma reserva passiva de energia. Vai por mim. Ele funciona como um órgão metabolicamente ativo, produzindo substâncias inflamatórias e interferindo no equilíbrio hormonal. Homens com excesso de gordura, ele especialmente
a gordura visceral, ela apresenta com mais frequência níveis menores de testosterona. A pessoa obesa ela tem a testosterona mais baixa. Parte disso acontece porque a obesidade afeta o eixo hormonal. Vai por mim, afeta e afeta sim. Que começa no cérebro e termina nos testículos. Além disso, alterações metabólicas, resistência à insulina, inflamação, também pode reduzir aí a produção hormonal. Existe ainda uma relação de mão dupla. Testosterona baixa pode dificultar a manutenção muscular e favorecer o acúmulo de gordura. Olha isso. Ao mesmo tempo, o excesso de gordura ele pode reduzir ainda mais o nível teu de testosterona. Formam-se ciclos, mas gordura, pessoal, piora a saúde metabólica, ela vai dar menos disposição, ela vai te dar menos capacidade para treinar, vai ter perda muscular e, de novo, o aumento de gordura. Por isso, em muitos homens acima do peso, o primeiro tratamento não deveria ser simplesmente aplicar testosterona. Deveria ser investigar a causa, cuidar do peso, melhorar o sono, tratar possíveis doenças, atividade física e repetir depois os exames corretamente. Tudo que dá para tratar natural é melhor. O segundo fator também é a falta de sono. A produção hormonal, ela acompanha o ritmo biológico. Ela acompanha o ritmo biológico do teu corpo. Então, dormir pouco, dormir mal, sofrer a apneia do sono, também isso pode afetar a tua energia, composição corporal, libido e também a produção hormonal. O homem que dorme 5 horas, acorda várias vezes, passa o dia aí estimulado por cafeína, energético, café, ele não vai se recuperar do treinamento. Sabe o treino dele? Ele não vai se recuperar. Ele acha que o problema será resolvido apenas com aplicação hormonal. Tudo ele acha que funciona na base do remédio. E não será. Não será. Se a causa continuar presente, você poderá melhorar o número no exame sem resolver o organismo por completo. Olha que loucura isso. O terceiro fator, esse aí todo mundo sabe, mas ninguém entende, é o sedentarismo, que é a perda progressiva de massa muscular. O corpo humano precisa de estímulo. Treinamento de força, atividade física regular e manutenção de uma composição corporal saudável ajudam muito a preservar a sua função metabólica. Isso não significa que uma sessão de musculação apenas, só uma sériezinha, um treininho, vai melhorar a tua testosterona permanentemente para também níveis extraordinários. Isso também não acontece, existe uma constância. Significa que o estilo de vida ativo protege vários dos mecanismos relacionados à saúde hormonal. Agora, vamos entrar em um ponto controverso aqui. Os disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos, gente, são substâncias capazes de interferir na produção, no transporte, na ação e na eliminação dos hormônios. Entre as substâncias mais estudadas estão alguns fatalatos, bisfenóis, pesticidas, compostos industriais que são poluentes persistentes aí nos nossos alimentos. Os fatalatos são utilizados em diferentes materiais para poder proporcionar flexibilidade. Os bisfenóis, eles podem aparecer em alguns determinados plásticos, revestimentos de latas, papéis térmicos, entre outros produtos. Algumas dessas substâncias elas podem migrar para o alimento, através de água, poeira, e entrar em contato com o teu organismo. E aí tem uns estudos experimentais que demonstram mecanismos pelos quais determinados compostos podem interferir na produção de testosterona, na função testicular ou no desenvolvimento reprodutivo. Em seres humanos existem associações entre algumas exposições e alterações hormonais ou seminais também, entretanto, a força da evidência varia conforme a substância, a dose, o período da vida e o tipo de estudo. É muito legal isso aí. E preocupante. O organismo em desenvolvimento, ele tem especialmente durante a gestação e a infância. Ele pode apresentar vulnerabilidades diferentes das de um adulto saudável. Olha como que é louco esse negócio. Então nós devemos levar os disruptores endócrinos a sério? Sim, devemos. Devemos dizer que uma garrafa plástica está castrando instantaneamente todos os homens? Não, calma.
A ciência ela exige que a gente diferencie o perigo potencial de risco real. O perigo descreve aquilo que uma substância é capaz de causar em determinadas condições. O risco depende de dose, de duração, da forma da exposição e da vulnerabilidade da pessoa. Isso não significa ignorar a exposição, isso significa falar dela com precisão. Calma. E quanto aos anticoncepcionais presentes na água, existe isso, Paulo? Hormônios naturais e sintéticos podem ser encontrados em águas residuais e, em algumas análises também, em fontes de água. Isso é uma preocupação ambiental legítima, principalmente pelos efeitos sobre o organismo aquático. Mas dizer que todo homem está bebendo estrogênio todos os dias, em quantidade suficiente para poder feminizar o seu corpo e não em uma conclusão, pessoal, isso não é uma conclusão sustentada pelas evidências disponíveis, calma. Quando esses compostos são encontrados, geralmente aparecem em concentrações muito pequenas. A presença detectável em uma molécula ela não prova por si só qual é a dose ingerida e qual a dose que está ingerindo, provocando esse efeito clínico sobre os seres humanos. Isso precisa ser muito monitorado, estudado, tratado ali pelas autoridades sanitárias e também pelas autoridades ambientais. Mas não deve ser transformado em uma afirmação que a ciência ainda não consegue comprovar. E a soja? O que você fala da soja, Pablo? A soja contém isoflavonas, que são chamados de fitoestrogênios. Eles conseguem interagir com receptores de estrogênio, mas não possui a mesma potência nem o mesmo comportamento do estradiol, que é produzido pelo nosso corpo humano. Fica tranquilo. Uma meta-análise de estudos clínicos, ela não encontrou uma redução significativa da testosterona natural, de testosterona livre ou aumento relevante de estrogênio em homens, que foram consumindo aí a soja, as isoflavonas, dentro de quantidades estudadas. Existe relato isolado envolvendo um consumo extremamente elevado, mas um relato também individual. Não pode ser utilizado assim para poder condenar um alimento por inteiro. Portanto, colocar a soja como uma das principais responsáveis pela queda de testosterona masculina também é um exagero. O problema provavelmente é muito maior da alimentação ultraprocessada, excessos calóricos, obesidade, sedentarismo, álcool, privação do sono, drogas, exposição ambiental, doença metabólica, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Outro erro é associar a testosterona diretamente à coragem, liderança e revolta política. A testosterona participa de diversos processos: função sexual, produção de espermatozoides, manutenção óssea, massa muscular, produção de glóbulos vermelhos e também de comportamento. Mas o comportamento humano não é controlado por apenas um hormônio. A relação entre testosterona e agressividade é pequena e é complexa e também depende muito do contexto. Tem estudos que não sustentam a ideia simplista de que a testosterona transforma automaticamente um homem que é líder, enquanto o homem da testosterona baixa o torna obediente. Coragem envolve muito personalidade, valores, educação, experiência, ambiente, fé, crença, propósito e também autocontrole. Testosterona nunca vai produzir caráter e também nem vai produzir agressividade. A agressividade ela não é sinônimo de masculinidade. Não tem nada a ver. Um homem forte não é aquele que perde o controle, é aquele que ele possui energia, capacidade física, clareza mental, responsabilidade e ele tem domínio sobre as suas próprias ações. Isso é um homem de verdade. Agora existe uma consequência perigosa de transformar a testosterona em explicação para tudo. Existe isso, pessoal. O homem começa a se automedicar. Ele sente cansaço, assiste a 3 vídeos na internet, faz o exame isolado, usa a IA e qualquer horário ele decide que ele vai iniciar a tomar testosterona, assim, sem mais, sem menos, arrebentando o eixo hormonal dele. E só que o diagnóstico de hipogonadismo
não deve ser feito com base apenas em números, é o que eu sempre vou falar. Diretrizes médicas recomendam que exista uma combinação de sinais e sintomas compatíveis com nível de testosterona consistentemente baixos. Pessoal, normalmente isso envolve pelo menos 2 dosagens realizadas pela manhã em dias diferentes. E claro, utilizando um método confiável. Dependendo do caso, também é necessário avaliar a testosterona livre, SHBG, LH, FSH, que são os responsáveis pela produção, prolactina, função tiroidiana, saúde metabólica, medicamentos, sonos e outras possíveis causas. Um resultado baixo após uma noite sem dormir durante uma dieta extremamente restrita após uma doença ou em um homem com obesidade não significa automaticamente uma falência permanente dos testículos. Presta atenção. Existe algo que todo homem preocupado com fertilidade precisa saber. Testosterona aplicada de fora pode reduzir intensamente a produção de espermatozoides. Quando o cérebro percebe que a testosterona está circulando, ele pode diminuir os sinais enviados aos testículos com menos LH e FSH, e a produção interna de testosterona de espermatozoide pode cair ou até zerar. Em alguns homens, isso pode chegar à ausência de espermatozoides no sêmen durante o tratamento. Olha que loucura. E é difícil recuperar, pessoal. Ou seja, o homem começa a usar testosterona porque está com medo de se tornar infértil ou sem libido, mas sem acompanhamento. Pode justamente comprometer a tua fertilidade e se demorar anos para ser pai. A reposição hormonal pode ter indicações de trazer benefícios para homens corretamente diagnosticados. O problema não é testosterona. O problema é utilizar um tratamento sério como se fosse um suplemento comum. Meu Deus. Agora você pode estar perguntando aí, pensando, o que eu consigo fazer para proteger minha saúde hormonal? Primeiro, simples, cuide da sua composição corporal. Não precisa buscar um percentual de gordura extremamente baixo, tem que ser buscar um percentual de gordura possível. Algo ok, não impossível, difícil de manter. O objetivo é reduzir o excesso de gordura visceral, preservar sua massa muscular e melhorar sua saúde metabólica para você viver bastante. O segundo ponto, faça um treinamento de força de maneira consistente. Para de ficar pulando. Vai lá, cumpre com o inegociável. Não precisa viver dentro da academia, ficar 3, 4 horas lá. Você precisa oferecer o estímulo para o corpo todos os dias, com progressão e também entender que existe recuperação. Isso um profissional vai te instruir melhor. Terceiro, durma de verdade. Pessoal, vai por mim. Tenta manter o horário regular, ambiente escuro, a quantidade suficiente de sono. Se possível, pode usar um mensurador, um anel, algo do tipo. Oura Ring, Whoop, que fala, né? Não tenta ficar sufocando as horas de sono, cortando, picando, dando cochilo. Quarto, reduza o consumo excessivo de álcool e não utilize drogas. Ou também não utiliza hormônios sem acompanhamento. Não faça nada por tua conta que você vai se dar muito mal. Quinto, mantenha uma alimentação com a quantidade adequada de proteína, fruta, verdura, fibra, gordura e qualidade de micronutrientes. Nenhum alimento isolado destrói ou multiplica a tua testosterona. O padrão alimentar completo é muito mais importante. E vamos para o sexto. Reduz exposições desnecessárias sem entrar em paranoia. Evita aquecer comida em recipiente plástico o tempo todo. Sabe, esses recipientes que são inadequados, esses copinhos descartáveis. Prefira vidro ou aço inoxidável para alimentos quentes ou, quando for possível mesmo, faça na panela e alimenta. Troque recipientes que estão muito danificados. Utiliza a embalagem que é indefinida, que não está lá uma explicação do que pode, do que não pode, qual que é o material. E aí você pesquisa. Lava bastante verdura, fruta, legume. Ventila os ambientes que estão acumulando poeira.
Leia as orientações de segurança de produtos químicos. Cuidado com isso. Para de achar que você é o super-homem. Isso é redução inteligente de exposição, não detox milagroso. Não é que eu estou falando isso que vai acabar, vai mudar sua vida da água para o vinho. É uma constância. Seu fígado, seus rins, seu intestino, seus pulmões já realizam processos naturais de transformação e eliminação. Não existe chá, cápsula, protocolo de 3 dias capaz de apagar décadas de exposição, décadas de poluição aí no seu organismo. E o sétimo, se você apresenta queda persistente de libido, disfunção erétil ou redução de força, perda muscular, infertilidade, alteração de humor, cansaço, sabe? É muito importante que você procure a avaliação de profissional. Você não é profissional, tua IA não é profissional. E esses sintomas, eles não são exclusivos somente de testosterona baixa, presta atenção. Eles podem estar relacionados até uma depressão, ansiedade, hipotiroidismo, anemia, apneia, diabetes, medicamento que você não sabe que você está tomando, estresse, deficiência calórica, excesso de treinamento ou até outro tipo de doença, aí Deus me livre e guarde. Investigar sempre vai ser melhor do que você tentar adivinhar, porque às vezes você vai tentar adivinhar há muito tempo e pode ser tarde. Então a moda do futuro será o homem com testosterona zerada. E achando isso normal? Será que é isso? A moda do futuro vai ser isso. O cara com a testosterona zerada e acha que é normal? Literalmente zerada não. Mas existe o risco real de normalizarmos os homens metabolicamente doentes, privados de sono, sedentários, com obesidade, baixo libido, utilizando medicamentos para performar, drogas, aliás, né? Pouca massa muscular e péssima saúde reprodutiva. Isso, pessoal, já está acontecendo, vocês podem pesquisar. O maior ataque à saúde masculina talvez não seja uma conspiração secreta. Talvez seja um ambiente que você está vivendo aí, que recompensa o sedentarismo, que vende alimentos ultraprocessados e você compra todos os dias, você come, que destrói teu sono, que aumenta teu estresse, que facilita tua automedicação e nos expõe continuamente que ainda estamos aprendendo a compreender tudo o que está acontecendo. Esse ambiente não precisa ter sido criado para castrar você, para ser capaz de adoecer você. E aqui está a verdadeira defesa da sua virilidade. Conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Responsabilidade. Treinamento. Sono. Alimentação. Exames bem interpretados. Presta atenção. Alimentação e exames bem interpretados pode mudar o jogo da sua vida. Tratamento correto quando necessário. Masculinidade saudável não é agressividade descontrolada. Para de achar que você é o chucrão, brabão, não tem nada a ver. É força, sim, mas que você tenha domínio próprio sobre ela. É energia para construir, é capacidade de proteger, é assumir a responsabilidade pela própria saúde e também pela própria família. Não espere seus sintomas se tornarem tão comuns que você passe a chamá-los de normais. Não aceita isso. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com um homem que precisa muito ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, acompanhe os próximos conteúdos que eu vou voltar a postar a todo vapor, porque por aqui a gente não trabalha com terrorismo, nem com promessa milagrosa. Nós trabalhamos com ciência, com saúde e com performance de verdade. E a pergunta não é quanto está a sua testosterona. A pergunta é o que o seu estilo de vida está fazendo com o homem que você está se tornando. Sou o Dr. Pablo Vilela, tamo junto, acompanha, ativa o sininho e vamos pra cima.